Oi pessoal, que é mais um Puxando Conversa e o tema de hoje é sobre o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então o propósito de hoje desse programa é falar sobre o Espírito Santo e convidamos a Suelen e a Manu, que são da RCC, para falar sobre esse tema. Por que muitas pessoas repousam no Espírito Santo e não vê mudança na vida? Então, vamos lá, né? Por que muitas pessoas repousam no Espírito Santo e não veem mudança na sua vida? Eu diria o seguinte, que não aconteceu ali um verdadeiro repouso no Espírito Santo. Porque não há como receber algo do Espírito Santo e não mudar a nossa vida. Não tem como, né? O Espírito Santo ele só não modifica a nossa vida se nós não permitirmos isso, que isso aconteça. Ele não nos invade. Então, até para acontecer um repouso, é necessário que nós estejamos abertos a essa ação do Espírito Santo, né? Até para que ele venha sobre nós, para que nós possamos ter um repouso, ou para que ele se manifeste através de nós de alguma forma, é necessário que nós demos a ele, ao Espírito Santo, esse livre acesso, né? Essa liberdade dele habitar dentro de nós e fazer em nós aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. Então, se houve ali um repouso, né? Mas não houve mudança na vida da pessoa, eu diria que aquele não foi um verdadeiro repouso no Espírito Santo. Ou também pode acontecer que não vai haver ali uma mudança imediata, né? Pode acontecer de não ser imediato, mas no decorrer ali da sua vida, no decorrer do passar do tempo, a pessoa vai perceber que algo mudou. Se ela tinha dificuldade de perdoar, por exemplo, o Espírito Santo, através do repouso, vai conceder àquela pessoa o dom do perdão, de dar o perdão, né? Receber o perdão. E talvez isso é uma coisa que não aconteça de maneira imediata, porque às vezes a pessoa que ela precisa dar o perdão ou receber o perdão não está ali. Então, vai ser naquele momento, né, que vai acontecer o perdão, né? Mas a pessoa recebe essa graça. E ela, quando tiver a oportunidade, ou ela vai pedir ou dar esse perdão. Ou seja, de alguma forma, a mudança vem, né? Através do repouso. O repouso é para nós uma cura. É como se fosse assim, é como se nós estivéssemos fazendo uma cirurgia e ali precisássemos de uma anestesia. Então, é um momento em que nós estamos literalmente ligados ao Espírito Santo. A gente não consegue discernir o que está acontecendo ali do nosso lado, né? À nossa volta. Mas algo dentro de nós é mudado, é curado. Uma libertação é feita. Então, todo repouso verdadeiramente no Espírito Santo, ele traz para nós mudança de vida, né? Então, se não houve mudança, é porque não houve ali um repouso. Só dando um adendo também, né, que tipo, as pessoas acham que mudança de vida quando ele agradar o espiritual vai acontecer de forma instantânea. Não é assim. Não vai, acho que a gente vai se abdicando de algumas coisas. Isso, ela é gradativa, né, na nossa vida. É dia após dia. É assim também com a nossa conversão. Não adianta a gente chegar aqui, bater no peito e falar assim, eu me converti, estou convertida. O nosso processo de conversão é durante toda a nossa vida, né? Não é? E a nossa conversão também tem algumas que vêm de forma imediata e tem outras que são lentas, né? Então tudo depende também da nossa, como que eu posso dizer assim? Da nossa decisão eu vou usar essa palavra, mas talvez não é exatamente essa que eu quero. A nossa disposição e disponibilidade de fazer aquilo que o Senhor nos pede. Né? Vai depender muito também da nossa obediência a Deus. Né? Porque, como você falou também, a gente tem que abdicar de muitas coisas. E isso não é uma tarefa fácil. Né? O repouso no Espírito Santo, a gente precisa compreender que ele é uma experiência profunda com a pessoa do Espírito Santo e que não depende da nossa vontade, depende da vontade de Deus. Porque assim, eu estou aberta à vida do Espírito Santo. Ele vem como ele quer, a hora que ele quer e ele faz o que ele quer. Então pode ser que agora, nesse momento, eu peço ao Espírito Santo e ele venha e eu não repouse. Isso não significa que eu não recebi. Mas pode ser que em um outro momento, conforme a necessidade da minha vida, o Espírito Santo vem
de forma muito profunda e eu vivo essa experiência. Só que essa experiência, ela precisa da minha decisão, para aquilo que Deus ele tem para a minha vida. Então, Deus quer, eu me abro, Ele vem, Ele faz a cura que Ele tem que fazer, Ele age da maneira que Ele tem que agir. E o depois parte de mim, parte do que eu quero viver. Então, às vezes, algumas pessoas, elas, talvez por observar outras pessoas, às vezes por medo, faz uma simulação de um repouso, de que caiu, para que não aconteça com ela, né? Eu já vi situações assim. Algo superficial. E aí é por isso realmente que não há mudança. Aquilo que a Suelen falou de que às vezes não é do dia para a noite, é algo que vai acontecendo, né? E quando a gente fala sobre o repouso ser uma experiência que parte da parte de Deus e não da nossa, às vezes Deus vem com repouso para uma cura específica, vem para, como o próprio nome diz, um repouso, para um descanso para aquela alma, para aquele corpo que precisa. Então, não é que a pessoa repousou, ela vai ter uma mudança radical da vida dela do dia para a noite. Não, porque a gente não sabe os desígnios de Deus, qual é verdadeiramente a sua vontade e o que verdadeiramente tem naquele coração. Então, a gente não pode pedir às pessoas se elas repousaram ou não, e também não medir a sua conversão por um repouso, né? A conversão, como a Suelen disse, ela é diária. Então, a gente não pode ter esse olhar, que é talvez até um olhar julgador, assim, a pessoa repousou, agora ela vai mudar de vida. Não é assim, porque o repouso ele é uma experiência que parte de Deus e só Deus sabe o que é necessário para aquela alma, porque Ele é o único que conhece intimamente aquela alma, sabe tudo que ela precisa. Eu costumo dizer assim, e também nas minhas orações, o Senhor sabe do que eu preciso, porque Ele me conhece melhor do que eu mesma. Eu não lembro, por exemplo, da minha infância. Existem traumas, talvez, que eu tenho da infância ou da gestação da minha mãe, que eu não sei, eu não lembro. Eu só era um embrião, era só um feto. Mas o Senhor, Ele sabe. E Ele também sabe como que esse trauma da infância, ele vem me afetar agora. Então, se um belo dia, eu repouso no Espírito Santo, Deus sabe onde tem que ser curado. Na minha intimidade, no meu inconsciente, no meu subconsciente. E Ele faz a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, né? Eu vivi uma experiência dessa ano passado numa reunião que eu fui do Ministério Jovem Brasil, de que eu recebi uma graça muito grande e naquele momento a pessoa que estava orando por mim, ela teve uma revelação da minha infância que eu não tinha conhecimento. E na hora que ela falou, eu não senti nada. Ela falou de forma muito clara, ela deu pontos e pontos e eu não senti nada. Terminou aquele momento de oração, eu liguei para minha mãe, eu não estava na minha cidade, liguei para minha mãe, eu falei, mãe, eu vivi um momento de oração que foi assim, 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 assado, o Senhor falou isso, isso, isso. A minha mãe começou a chorar. Era algo que aconteceu, uma situação de abandono que aconteceu, que feriu a minha mãe. E naquele momento, aquela revelação que Deus ele fez para mim, que estava ali ligada intimamente com Ele, não curou o meu coração, curou o da minha mãe, que estava há muito tempo, muito longe, né? Então, essas questões das revelações de Deus, esses momentos, essas experiências, é aquilo que está no coração de Deus. Não tem como a gente pautar, né? Olha, a pessoa que repousou, ela vai receber uma conversão. Não tem como. É algo que vem de Deus com aquela pessoa. O que nós podemos fazer? É continuar rezando para que essa pessoa realmente tenha uma decisão sincera por Deus, que ela viva o processo de conversão, que parte da metanoia, que é aquilo que a Suelen falou. Tem pessoas que têm uma mudança radical do dia para a noite, que é a metanoia. É preciso. Todos nós precisamos. Por exemplo, eu chamava muito palavrão, né?
Então, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, imediatamente eu mudei essa postura, porque sabia que não vinha de Deus. Então, isso é uma metanoia. Uma pessoa que era drogada recebe o batismo e larga o vício imediatamente, metanoia. Mas aí, a conversão sincera, ela não fica só na metanoia. Ela vai sendo construída caminho por caminho, até o dia que a gente chegar no céu. Eu também tive... Como é que eu falo? Tipo assim... Quando eu conheci a renovação carismática foi em 2021, mais ou menos, certo? Aí muita coisa lá eu não conhecia, tipo o repouso do Espírito Santo. Eu achava aquilo lá totalmente superficial, achava aquilo lá muito mentiroso e tudo mais, né? Aí teve uma vez que nós fomos para a canção nova no PHM, o Braz Oil lá me deu uma oportunidade, eu toco trompete e tudo mais. Aquilo lá foi a primeira vez que eu repousei no Espírito Santo. Eu achava aquilo lá improvável, fazer aquilo lá para mim era muito mentiroso, muito superficial e tudo mais, mas como diz, né, o ser humano tem constante evolução, então tem que aprender até um pouco algumas coisas que a gente não conhece, principalmente na nossa igreja. A igreja católica é muito diversificada também, então tem muita coisa que a gente não conhece ainda, então muda minha mente também, muda, acho que a pessoa que eu sou, o cara que eu era antes, acho que... Uma das coisas também que é bom a gente pensar aqui sobre o repouso do Espírito Santo, acontece muito na renovação carismática, mas é como a Manu falou, o Espírito Santo ele vem quando ele quer, aonde ele quer e quem ele quiser. Então, assim, não tem também, a gente não pode colocar na nossa mente que o repouso acontece somente na renovação carismática. O meu repouso, por exemplo, primeira e única vez que eu me repousei na vida, única não, mentira, teve um ano retiro também, mas a primeira vez que eu recebi esse repouso do Espírito Santo foi no show, né? Foi no show, estava no show do Tony Allison e ali aconteceu o meu primeiro repouso. E eu tinha em mente também que só acontecia dentro do grupo de oração ou no evento de Pentecostes, em algo da renovação carismática. Então, assim, é quando Deus quer, é quando o Espírito Santo quer, não é quando nós queremos, né? Então, o Espírito Santo meio nos surpreende, né? De várias formas. E naquele repouso, eu recebi uma cura. E eu fui descobrir isso com o passar do tempo, né? Eu sempre tive dentro de mim uma carência afetiva por lado da paternidade, do meu pai, né? Como eu fui abandonada muito nova por ele, então eu cresci com essa carência por eu ter sido bem mais apegada nele do que no meu pai. Por conta disso, eu acabei me envolvendo com pessoas erradas, coisas particulares da minha vida, mas assim, para suprir uma carência que eu tinha de pai, né? Então, de lá para cá, eu fui percebendo que em mim houve uma mudança e uma maturidade em saber discernir, né, a vontade de Deus na minha vida com relação também aos meus relacionamentos, né? E partilhando uma vez com o padre sobre isso, ele falou assim: você recebeu esta cura. É claro que isso é um processo também. Eu sei que o Senhor me curou, mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que estar sempre aberta àquilo que o Espírito Santo me disser, né? Aquilo que Ele me conduzir e me orientar a fazer. Então, o repouso também é algo que, como o Manu disse, a gente não pode julgar alguém, né? Por ela ter caído ali, né? Ou, pode ser um repouso, pode estar simulando um repouso, que a gente tem que fazer sempre rezar para que haja mesmo uma mudança de vida, né? Na vida daquela pessoa. E quais são as formas de repouso no Espírito Santo? São diversas, como a gente já comentou, o Espírito Santo ele vem a hora que ele quer e da forma que ele quer. Então, não necessariamente, a gente imagina que o repouso é quando a pessoa ela meio que desmaia, né? Ela desfalece, mas não necessariamente é só essa forma. A pessoa pode repousar em pé, ela pode repousar sentada, ela pode repousar chorando muito, né? Ela pode repousar também dessa forma que o Espírito Santo vem, toma conta dela inteiramente, que o seu corpo desfalece, ela não tem mais controle do seu corpo, né? E aí, em algumas maneiras muito mais complexas, né, é aquilo que a igreja reconhece nos santos, que são os êxtases. Por exemplo, Santa Teresa de Ávila, ela teve um êxtase, né, que foi, ela teve a visão de um anjo que a flechou com uma flecha do amor de Deus e ela ficou horas em êxtase, né? Ou então quando ela adorava, ela entrava em profundo êxtase, ou seja, ela perdia a noção de tudo aquilo que estava acontecendo, porque estava ali só contemplando
plano do Senhor. E tantos outros santos que a gente tem conhecimento que tiveram essa experiência de êxtase, né? Que a gente pode dizer também que é um repouso no Espírito, essa experiência profunda de que Deus vem em nós, né? Como, por exemplo, São Felipe Neri, né? É um santo também que viveu essa experiência. Eu só estou lembrando dos dois agora, Santa Teresa de Ávila e São Felipe Neri. Então, Deus vem da maneira que Ele quer, da hora que Ele quer, né? Aquilo que a gente conhece mais dentro da renovação e que a gente caracteriza muito como repouso é aquele que você desfalar e você cai no chão como se fosse um desmaio. Mas não necessariamente, né? Por exemplo, um exemplo, eu lembrei agora, do Monsenhor Jonas Abib, né? Não sei se vocês conhecem esse testemunho dele, mas que no dia que rezaram para que ele recebesse a efusão do Espírito Santo, ele não sentiu nada. Ele ficou normal, não sentiu nada. Mas naquele mesmo dia ele sentiu um profundo amor pela palavra de Deus. E naquela noite ele leu praticamente a palavra inteira. Então essa é uma ação profunda do Espírito Santo que a gente pode também elencar, né? Então as formas são diversas e como que a gente vai descobrir, né? A partir da experiência daquela pessoa, do que ela conta, de um acompanhamento espiritual e assim por diante, né? Eu já acompanhei uma moça que no meu grupo de oração antigo lá em Manaus, que ela repousava sempre em pé, né? A gente percebia que ela não estava ali mais, e que ela jogava si mesma nos braços, mas ela não caía. E aquilo não deixava de ser um repouso, né? Eu mesma já repousei em pé, já repousei sentada, né? Os repousos caídos no chão foram, a gente conta nos dedos. Mas essa experiência de estar aqui rezando e sentir que a força de Deus vem sobre você de forma tão profunda, a gente vive de várias formas. Você falou um trem interessante, né? O Espírito Santo não tem hora para mim e tudo mais, que eu lembro do Santo Agostinho, eu tenho uma devoção por ele e tudo mais. Lembro que a Santa Mônica rezou por ele por 30 anos, ele era muito atentado pela carne, então ele foi se converter muito depois, se converter quase não, na morte da Santa Mônica e tudo mais, tem que se dedicar à igreja, assim. Então é isso. Agora nós vamos falar sobre os 7 dons do Espírito Santo e que na verdade será sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Explica sobre eles. Então vamos lá, né? Vamos voltar lá no início, então, das perguntas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que recebe o Espírito Santo. Outra coisa que é bom a gente colocar. Porque às vezes tem pessoas que têm aquela mentalidade de que para ter o Espírito Santo tem que ser só pessoas que estão ali na renovação carismática católica. Não. Todo cristão batizado recebe no seu batizado o Espírito Santo, né? Mas há várias formas do Espírito Santo se manifestar, né? Então, ele vai conduzir a pessoa os seus dons, certo? Ali a pessoa então vai ter que estar aqui na sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza. Às vezes você não vai ter todos os 7, não é que você não vai ter, mas você não vai sair bem em todos os 7. Mas tem um dom específico pelo qual o Espírito Santo vai usar dele através de você, né? Vai usar dele através de você. Então, vou falar um pouquinho aqui do temor de Deus, né? Quando a gente ouve essa palavra, temor de Deus, Respeito. Dá aquela impressão que é pra gente ter medo de Deus. Muitas pessoas já perguntaram, mas como assim? Não, é uma questão da gente ter respeito, né? Obediência a Deus, a tudo aquilo que Ele nos pede. E através do Espírito Santo, nós adquirimos isso. A força para sermos obedientes, para respeitarmos a Deus como Ele merece, né? Não tendo medo de Deus, né? Não tendo, porque eu já tive essa visão, muitas das vezes, quando falava em temor de Deus, de que se eu fizesse algo contrário à vontade de Deus, Ele ia imediatamente me castigar por aquilo, né? Dá até eu entender que Ele é misericordioso, né? E que Ele, sim, Ele vai nos chamar nossa atenção quando precisarmos. Mas,
sempre de forma para nos conduzir a Ele, não nos condenando, né? Porque Ele não nos condena. E aí vem o Espírito Santo nos dando a sabedoria para que nós possamos discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado, para que nós possamos falar com a autoridade de Deus, né? Não falar por nós mesmos. E ali Ele vai nos dando também a força nas adversidades, né? Nos momentos de provação, nos momentos de doenças, de enfermidades, né? Até mesmo nos momentos de alegria, porque geralmente a gente usa as coisas de Deus para nos fortificar, né? Para a gente ser mais inteligente, vamos dizer assim, para os momentos ruins. Mas não, nos momentos bons também é necessário que nós tenhamos a sabedoria do Espírito Santo. Nos momentos bons é necessário que nós tenhamos forças. Por quê? Porque um dia os momentos bons podem passar e aí, como nós vamos ficar? Não é? Normalmente quando a gente está feliz, a gente esquece de Deus, do mundo. Pois é, então o Espírito Santo ele nos dá esse entendimento, né, de que nós devemos, diante de toda a história da nossa vida, da nossa caminhada, dos momentos e situações que nós passarmos, nós devemos sempre entender e compreender que tudo o que nós passamos e vivemos aqui neste mundo tem que ser para agradar a Deus, para que nós possamos um dia possuir o que nos é prometido, né? Através de Jesus Cristo, o nosso cantinho no céu, para que nós possamos nos achegar a Deus, para que aqui neste mundo nós já possamos viver, e aí eu também, a gente já entra aí, né, na vida dos santos que souberam viver tão bem a sua vida, né? Nós até celebramos aí a nossa padroeira Santa Rita, né, que ela teve tanta sabedoria, né, para poder viver o seu matrimônio, ela teve muito entendimento para compreender todas as coisas que aconteciam, tudo isso dons do Espírito Santo, né? Podemos dizer assim que Santa Rita, ela foi uma mulher cheia, repleta dos dons do Espírito Santo, né, para ter fortaleza, mas aqui eu estou falando também de uma analogia humana da nossa vida, né, daquilo que nós vivemos. Então, o Espírito Santo também, né, ele usa a cada um de nós, né, através da ciência, e aí nós podemos colocar a ciência da medicina, porque o que seria dos médicos, né, às vezes a gente vê muitos que se colocam como Deus, né, eu descobri a cura. Não, o Espírito Santo é que deu aquela inteligência, né, aquela sabedoria para que possam eles, né, nos trazer até nós alguma descoberta de algo, mas isso tudo é o Espírito Santo que faz em nós, é o Espírito Santo que age em nós, é esses dons do Espírito Santo que vai capacitando cada um de nós para aquilo que nós precisamos espiritualmente, mas também humanamente, né, porque nós não devemos viver também somente de forma espiritual, porque se nós estamos neste mundo, nós necessitamos também nos adequar a algumas coisas do mundo, não a tudo, mas aquilo que convém, que for o melhor para nós diante da vontade de Deus. Vamos dar um espaço para a Malu aqui, senão a gente fala demais, para ela colocar também, né? Uma vez eu escutei que quando nós recebemos o sacramento do batismo, ainda crianças, é como se Deus ele nos desse uma caixinha de presente. E dentro dessa caixinha tem os dons do Espírito Santo. E aí quando nós fazemos o crisma, né, que é a confirmação do nosso batismo por livre e espontânea vontade, é como se Deus ele abrisse essa caixa e a gente pudesse usufruir desses dons. Porque esses dons, esses 7 dons do Espírito Santo que vocês colocaram para gente, são dons para a nossa própria santificação. Eles são internos para mim. Então eu vou utilizar deles para a minha própria santificação. O Espírito Santo ele vem em meu auxílio, ele vem sobre mim no batismo, me faz passar nessa transição de criatura para filha amada de Deus. Eu começo a fazer parte do corpo místico da igreja, né? E no crisma, por livre e espontânea vontade, eu vou lá e confirmo aquilo que os meus pais e meus padrinhos fizeram. E a partir desse momento, a igreja entende que eu já sou adulta, né? Eu posso assumir as missões. E para eu assumir essas missões, eu preciso do Espírito Santo. É por isso que na crisma a gente clama esses dons. É por isso que na crisma
crisma, essa caixa se abre para a minha própria santificação, para o meu próprio relacionamento com Deus. Quando depois a gente vive uma outra experiência e recebe outros dons, né? O dom de visualização, de orar em línguas, de outras coisas, discernimento, de cura, de fé, milagres, né? Aquilo que São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, todos aqueles dons que ele vai colocar ali, aquilo já são dons para a santificação do povo de Deus, que eu não uso para mim mesmo. Eu tenho que usar o dom da profecia, por exemplo, não é para mim, é para o povo. Quando a gente fala desses 7 dons que vocês colocaram do Espírito Santo, que são os que nós recebemos no batismo e confirmamos no crisma, é para a minha própria santificação. Então, quando eu recebo o dom do temor de Deus, é para que eu tenha uma relação íntima de amor com Deus. Quando eu recebo o dom da sabedoria, é para que eu consiga compreender aquilo que é de Deus, que não é na minha vida, o dom do entendimento, da inteligência, da piedade, do conselho, que eu tome consciência daquilo que eu preciso fazer, né, para realmente organizar e ordenar a minha vida, né? Ou ter sabedoria, tipo, que eu penso, às vezes a gente passa um momento ruim na nossa vida, mas esse momento ruim vai trazer algo bom lá na frente também. Tem que ter essa sabedoria também. Eu acho que um dos dons, assim, que são mais bonitos é o dom da fortaleza. Você vê aquelas pessoas que passam por uma situação tão difícil de vida e elas permanecem ali firmes, né? A gente fala assim, nossa, como essa pessoa é cheia de fé. Essa fé vem da onde? Vem do dom da fortaleza que está dentro de nós desde o dia do batismo. Né? Quando a gente vê aquelas crianças tão pequenininhas, com uma garra, uma força de vontade para lutar por um câncer e tal e tudo mais. Da onde vem isso? Do dom da fortaleza que está dentro de nós a partir do batismo. Né? Então, é para a gente compreender, né, que esses 7 dons que vocês colocaram são justamente esses que são para a nossa própria santificação. E existem outros dons do Espírito Santo que é para a santificação do povo de Deus. Não só do povo de Deus, do povo, assim, no geral, né? Tinha mais uma coisa que eu estava querendo falar e fugiu assim da minha cabeça, mas era sobre isso também, lembrei. Na ladainha do Espírito Santo diz que ele é o dom de Deus. Então, sempre que o Espírito Santo vem, ele traz um dom, ele traz alguma coisa. Porque ele é o próprio dom. Não tem como, né? E a partir desse momento que a gente o recebe esse dom, gera frutos. Aquilo que a gente vai ver de forma bem clara na carta aos Gálatas, também de São Paulo, que ele vai falar os frutos, que é o amor, a paz, a bondade, né? Tudo isso. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sempre vai ter esses dons e isso vai gerar frutos, né? E aí a gente vai ver um fruto, uma pessoa bondosa, amorosa, que exala paz e assim por diante. O interessante é que, para vocês entenderem também, né, para quem também nos assiste, entender, né? Ela falou da diversidade aqui dos dons, né, do Espírito Santo. E que é até o que o Espírito Santo já tinha também colocado aqui, né? Porque a gente precisa entender também o seguinte: a diversidade de dons, mas um só é o Espírito, né? Como você mesmo falou, você coloca, como chama mesmo? Trompete. Que dom lindo, maravilhoso, que eu não tenho. Mas né? a gente tem que parar com esse trem. Não parar assim, tipo, Deus te dá o dom, mas igual na palavra você estava também, fala que você é perfeito lá tudo mais. Isso. Você acha que você vai tocar bem, mas não treina, não faz nada, tudo mais. Deus te deu o dom. Isso, Deus te deu o dom. Mas o que eu quero dizer aqui? Não é porque você tem o dom de tocar e eu não tenho o dom. Por exemplo, você tem o de tocar, eu tenho de cantar, ela tem o de dançar, ele tem o de comunicar, por exemplo, e cada um tem um dom, mas em todos eles é um só Espírito que age, né? É o Espírito Santo que capacita cada um conforme aquilo que ele quer, né? E é como a Manu já falou, tudo aquilo que o Espírito Santo nos capacita, primeiramente para a nossa santificação, mas depois também para que nós usemos para auxiliar os nossos irmãos na santificação deles também, né? Porque não adianta, por exemplo, eu ter o dom da palavra, ela ter o dom da profecia, você ter o dom do discernimento, você ter um dom da interpretação de línguas, e nós não usamos isso
também para o bem, né, dos nossos irmãos. Nós precisamos, né? Nós somos o corpo de Cristo, né? Então, como se diz, como corpos de Cristo, nós precisamos uns dos outros. Então, os nossos dons que Deus nos concede, ele tem que ser usado também para nos santificar e para santificar os nossos irmãos, inclusive os dentro da nossa casa, que são os primeiros que necessitam, né? Eles nos santificam, assim como nós temos também a nossa parte em ajudá-los na santificação deles também, usando os nossos dons. Então, o que a gente deve entender é que o dom que o nosso irmão tem não pode causar em nós ciúmes ou inveja. Pelo contrário, nós devemos sempre nos alegrar com aquilo, que é o dom que o Espírito Santo concedeu àquela pessoa e que ela está usando em favor, né, do povo de Deus, né, e também para a sua santificação. Por quê? Porque se eu tenho um dom, né, e eu uso esse dom para me vangloriar, aí também não está certo, né? Porque aí o que acontece? Eu estou me colocando acima daquele que me capacitou, né, do Espírito Santo. Então, nós temos que, através desses dons, também entender que é o Espírito Santo que age em nós, que faz em nós. E é como você falou, ele nos concede os dons, mas nós também temos que aperfeiçoá-los. Não adianta só ter e querer que ele faça tudo. Se ele nos concedeu, é porque ele conta conosco também, para que a graça aconteça através daquele dom que nos foi dado. Da mesma forma que ele dá, ele tira também. Exatamente. Né? A partir do momento que a gente começa a se vangloriar por aquilo que Deus nos deu, se ele quiser tirar, ele tira. Ele tira, Né? E tem aquele outro lado também, né? Que eu falo assim. Se ele quiser, ele tira. Mas também ele pode não nos tirar. Entendeu? Por quê? Porque ele nos dá o livre-arbítrio também. Quando ele te dá algo também, entendeu? E ele quer que você faça um bom uso, às vezes o Senhor vai até não te tirar aquilo. Mas se você não usar bem, você mesmo vai estar se privando da graça de Deus, né? Eu posso ter o dom de cantar. Mas e se eu decidir também falar, não, a partir de hoje eu não canto na igreja, eu quero cantar no mundão, eu quero cantar os tipos de músicas. Ele vai me conceder, como se diz, o dom que ele já me concedeu, porque ele é fiel a nós. Eu posso cantar bem, mas eu mesma vou estar me privando da graça de Deus na minha vida. Eu mesma vou estar me privando da graça do Espírito Santo. Né? Então, tem esses dois lados também. Né? Se ele vê que a gente está sendo orgulhoso, ele vai tirar. Né? Que é a parte também do podar, cortar, né? Lançar fora. Né? Tá? A gente tem que saber também discernir, é onde é importante também esses dons do Espírito Santo, para a gente discernir, né? Aquilo que é nosso, aquilo que é de Deus, e saber que tudo é por Deus, né? Por graça do Espírito Santo, a ação dele na nossa vida. Como manifesta o Espírito Santo? De várias formas. Até já foi respondido aqui, a mamãe vai responder. Porque o Espírito Santo ele manifesta de várias formas. Ele pode manifestar através das línguas, né? Através do vento. Atos 2, por exemplo, o Espírito Santo se manifestou como um vento impetuoso. Entendeu? Então, assim, as formas do Espírito Santo manifestar, elas são diversas. No repouso, né? Como já falamos. Se a gente for pegar a Bíblia, a gente vai ver que o Espírito Santo ele apareceu de que forma, né? Lá em Gênesis, por exemplo, vai ter eu não vou lembrar o versículo exato, mas vai dizer assim, que o Espírito pairava sobre as águas, né? Nossa, como que paira um Espírito? A gente pode ver uma brisa suave, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, quando Jesus está lá sendo batizado, abre do céu e desce uma pomba e uma voz, né? Fala, esse é meu filho muito amado. Ali também é a manifestação do Espírito Santo. Na transfiguração do Senhor, por exemplo, onde que as vestes dele ficam totalmente brancas e o seu rosto fica sem transparecendo, que fica resplandecente, que não consegue, os discípulos não conseguem nem ver, de tão brilhoso. Aquilo também é obra do Espírito. Aí quando a gente olha para Pentecostes, era aquilo que aconteceu. Um barulho do céu, uma forte ventania, desceram línguas tal como de fogo, tudo isso é o Espírito Santo. Né? Então, ele pode se manifestar, a igreja usa como símbolo do Espírito Santo a água, o fogo, os olhos, né? As unções que vêm da parte dos olhos. Então, ele pode
pode se manifestar de diversa forma, né? Ele pode se manifestar na nossa vida através da palavra, da inspiração da palavra, através de escutar uma pregação de uma pessoa sendo usada por ele, de uma música que foi composta, né, por alguém que foi ali tomado do Espírito Santo. Eu acho que, complementando aquilo que a gente falou de dons, uma coisa que é muito interessante é fazer essa distinção daquilo que é dom e daquilo que é habilidade, né? Por exemplo, eu tenho uma habilidade para falar, você tem uma habilidade para tocar. Nossa, isso é uma habilidade nossa. Alguns já nascem com essa habilidade, outros por conta do treino, né? Como você disse, desenvolve essa habilidade. Mas quando uma pessoa é tomada pelo Espírito Santo, essa habilidade se torna o mover dele na vida das pessoas. Então, o cantar da Suelen não vai ser igual. Vai tocar naquela pessoa. O seu instrumento não vai ser igual. O meu falar não vai ser igual. Eu lembrei aqui falando sobre a ação do Espírito Santo. Uma vez, no retiro lá em Manaus, teve uma noite assim, carismática, que uma moça, que veio de uma comunidade de vida chamada do Causa Glória, ela dançou. Ela é bailarina desde pequenininha, mas ela, desde quando encontrou Jesus, passou a servir naquela comunidade. Ela entregou a sua habilidade para Deus. E aí eu lembro perfeitamente dessa cena, como se fosse ontem. Já faz muito tempo, acho que já fazem 7 anos. Eu estava sentada assim no chão, com as perninhas assim, e ela fez o seguinte movimento, ó, isso aqui. E aquilo me encheu do Espírito Santo. A música era Vento Impetuoso Vem. E ela fez aqui, quando começou, né? Vento Impetuoso Vem. E ela fez isso, eu fiquei completamente cheia do Espírito Santo. E eu não consigo explicar aquilo que eu vivi ali, aquela experiência. Porque nesse gesto, nesse simples gesto, eu nem lembro mais do resto da dança, a música eu lembro. Mas eu entrei tão profunda em intimidade com Deus. Acho que inclusive ali eu vivi um repouso, agora, né, a gente falando sobre isso. Então, o Espírito Santo ele se manifesta de diversas formas. Quando ele quer agarrar o nosso coração para ele, quando ele quer fazer aquilo que ele tem que fazer para nós, e nós estamos abertos, ele vai agir de qualquer forma, de qualquer maneira. Desde o mais simples e do ordinário, até o mais extraordinário possível, como a gente viu na vida dos santos, e como também pode acontecer conosco a partir da nossa abertura, né? O que entristece o Espírito Santo? Uma blasfêmia, né? Um pecado. Tudo aquilo que vai contra Deus é o que entristece, né? O Espírito Santo é o próprio Deus. Então, até na homilia de hoje, o padre ainda falava sobre isso, né? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, ele é casa, morada do Espírito Santo. E eu penso assim, nos dias atuais, o que mais está entristecendo, né, o Espírito Santo é o mau uso do nosso corpo, né? E aí entra muitas coisas, porque às vezes a gente pensa assim, que é só no vestir, né? Só no jeito de andar, mas se eu não me alimento bem, se eu não cuido da minha saúde, eu estou entristecendo o Espírito Santo, eu não estou cuidando bem da casa dele, né? Se, por exemplo, eu me afasto, né, da Santa Eucaristia por conta de, não vamos aqui dizer julgar o pecado, seja lá o que for que a pessoa tenha cometido, mas se eu me afasto de Deus, se eu me afasto da Eucaristia, porque eu quero viver a minha vida do meu jeito, porque eu quero viver aquilo que o mundo tem proposto para nós, né, meu corpo, minhas regras, a minha vida, eu faço dela o que eu quiser, a gente está se dizendo que nós não somos filhos de Deus, que Ele não tem autoridade sobre nós, que nós não recebemos o Espírito Santo. Então, assim, como a Manu já disse, no Crisma somos nós que confirmamos que nós somos filhos de Deus. Somos nós que fazemos ali a renúncia contra Satanás, contra o demônio. Nós renunciamos, né? Ali já não são mais os nossos padrinhos nem os nossos pais. Então, nós temos um processo, até chegar à nossa crisma, nós temos um processo para compreender, conhecer a Deus, entender melhor as coisas de Deus, para que nós também possamos ter esse conhecimento de que tudo aquilo que
vai contra Deus entristece o coração dele, entristece a Deus. Então, no mundo de hoje, a gente querer viver, colocar a nossa felicidade, né, o nosso bem-estar acima da vontade de Deus, com certeza entristece muito o coração de Deus, com certeza entristece muito o Espírito Santo, porque é Ele que sabe o que é melhor para nós e não nós. Né? Nós até costumamos dizer que quando a gente está num momento de oração e chega um momento que você não tem mais o que falar, então o Espírito Santo vem, você começa a orar em línguas, por quê? Porque naquele momento é o Espírito Santo que fala por nós, porque Ele conhece mais as nossas necessidades do que nós mesmos. Né? Nós muitas das vezes queremos coisas aparentemente boas para nós, aonde o Espírito Santo sabe que não é. Então, assim, a gente precisa ter muita sabedoria e discernimento no mundo que nós vivemos hoje, né? Para não entristecermos o coração de Deus, para não entristecermos o Espírito Santo. E, infelizmente, diante do que nos é proposto no mundo de hoje, a gente acaba mais entristecendo do que alegrando. Mas quando a gente busca, né, estar com Deus, estar cheio desse Espírito Santo, até quando a gente sabe que a gente fez algo que desagradou a Deus, o nosso coração, ele se entra num ato de contrição tão profunda que aquilo que a gente fez dói demais em nós, né? Fazer algo contra Deus nos dói, nos fere também, porque a gente sabe que a gente desagradou aquele que deu a vida por nós, né? Aquele que deu a vida por mim, que deu a vida por você. Então, e uma das coisas que mais entristece o coração de Deus é quando nós somos supersticiosos. É algo que eu acredito assim que desagrada. Por quê? Porque aí nós colocamos a nossa confiança muito mais em algo do que em Deus, né? É triste quando a gente vê pessoas com a roda aí falando que aquela roda está livrando a pessoa de mal olhado. Gente, a roda não é nada mais que uma criação de Deus. Uma criação não tem mais poder do que Deus, né? E às vezes você vê pessoas fazendo tantas coisas, né? E se achando ali a mais do que Deus, mais do que o Espírito Santo. Nós não podemos nos colocar no lugar de Deus e muito menos colocar coisas, né, objetos no lugar de Deus, né? A gente precisa entender que é Ele o autor de tudo e de todas as coisas, né? E os santos, a gente pede a intercessão dos santos, mas a gente sabe que é o Espírito Santo que age através da intercessão deles a nosso favor, né? A gente sabe que os santos estão ali porque viveram uma vida agradável a Deus, segundo a vontade do Espírito Santo, e ali a intercessão dos santos alcança o coração de Deus e ali nós recebemos a graça através deles. Mas aí se a gente coloca objetos no lugar de Deus, né? É muito triste, assim. Aí eu não estou me colocando no lugar de Deus, mas tipo assim, eu já começo a pensar como que Deus pensaria, né? Como que Ele se sentiria, né? Eu me coloco no lugar dele, né? Vamos supor, às vezes eu estou ali, a gente mesmo quando faz algo para alguém e aquela pessoa coloca outra pessoa acima de você, não que a gente quer méritos, né? Mas o nosso coração se entristece pela outra pessoa não reconhecer às vezes o bem que a gente está fazendo. Então a mesma coisa eu acredito que seja Deus, né? O Espírito Santo. Ele com certeza deve se entristecer muito quando nós tiramos ele do centro, né? Quando não acreditamos que é Ele que tudo faz, que é Ele que tudo pode, que é Ele que age, né? Manu? Não. Já falou tudo. Acho que se a gente fosse resumir tudo, o pecado é que entristece o coração de Deus. O pecado não faz com que a gente viva a vontade de Deus, então isso entristece, né? Qual é a característica de uma pessoa que tenta potencializar sua espiritualidade e é cheia do Espírito Santo? As características de uma pessoa que tenta potencializar sua espiritualidade, que você pode ver assim, ela é cheia do Espírito Santo mesmo. Quais características assim, na percepção de vocês? Acho que uma pessoa que busca os sacramentos, né? Buscar a confissão sempre, porque
pecadores nós somos, então sempre tem coisas que a gente precisa confessar, que não se afasta da Eucaristia. Não tem como ter intimidade com o Senhor se a gente se afasta da Eucaristia. Uma pessoa ali que faz as suas práticas espirituais, né, de confissão, comunhão, a oração da leitura divina diariamente, né, a oração do Santo Terço, jejum, penitência, todas essas coisas, né? Sempre olhando que é primeiro para a nossa santificação, depois para a santificação dos outros, né? Para a gente não correr aquele risco do que vai dizer a palavra de Deus, de que a gente fez muita coisa no nome do Senhor e quando chegar lá diante dele, ele vai perguntar: mas quem que é você? Senhor, mas você não me conhece? Eu preguei no teu nome. Não, afaste-se de mim que eu não te conheço. Então, todas as coisas que a gente tem que fazer, né, uma novena, a leitura da palavra, tudo é para buscar primeiramente intimidade com Deus, de filha amada com Ele, que é o meu Criador, que é meu Pai, meu Salvador, etc. E, óbvio, se essa minha relação de intimidade com Deus, ela é verdadeira, firme e constante, vai respingar nos outros, né? Tem como, é meio até feio fazer isso. Eu vou rezar esse texto aqui para que as pessoas vejam que eu estou rezando e achem que eu sou cheio de espiritualidade. Não é o fundamento, né? Eu rezo o texto para ter uma intimidade com a Virgem Maria, para pedir a sua intercessão, para confiar nela, para ser melhor, para meditar os mistérios da vida de Jesus e assim por diante, né? Eu faço uma novena, por exemplo, a um santo, né? A gente acabou de viver a novena de Santa Rita, para uma graça específica, para eu estar unida ao Senhor e assim por diante, né? Mas eu acho que, no geral, uma pessoa que quer potencializar a sua espiritualidade e não e ser cheia do Espírito Santo, para ter intimidade com Deus, eu acho que o básico que é muito para algumas pessoas, é as práticas espirituais, da confissão, da comunhão, do Santo Terço, da leitura diária da Bíblia, né? Do jejum, da penitência que domina as nossas paixões, né? Nossa Senhora, quando apareceu, ela deu essas pedrinhas, né? E elas são fundamentais para a nossa intimidade com Deus. Uma das coisas que eu acho que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem é essa intimidade com a palavra de Deus. Porque quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Dom Bosco dizia isso. Quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a sua palavra, é Deus que fala conosco. Se eu quero ouvir a voz de Deus, antes de tudo eu preciso conhecer a sua palavra. Porque se eu não leio a Bíblia, eu não conheço a Bíblia, eu não tenho entendimento dela, eu vou fazer orações e orações, escutas e escutas, e não vai vir nada na minha cabeça. Porque Deus, Ele fala através da nossa inteligência. E a gente só vai saber se a gente lê. Então, como que Senhor, me dá uma palavra para a minha vida. A palavra está lá na Bíblia. Aí o Senhor vai falar uma coisa, você nem vai saber onde que está, porque não está na Bíblia, né? Então, eu acho que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem intimidade com a palavra, né? Se você tem uma dificuldade, eu falo por mim, eu gosto muito, eu faço a leitura divina todos os dias, gosto muito. Vivi uma experiência com a comunidade Sementes do Verbo, não sei se vocês conhecem, que o carisma deles é justamente isso, né? Tornar a palavra de Deus acessível a todos. Então, eles têm um livreto assim da leitura divina maravilhoso, né? Se a gente tivesse, todo mundo tivesse acesso, seria perfeito. Que a gente chama de compêndio. Então, todos os dias, a gente faz a leitura ali da diária e escreve lá no compêndio. Aquilo me ajudou muito a ter uma habilidade com o manuseio da palavra, ajudou muito nas pregações, mas principalmente a intimidade com Deus, né? Intimidade, assim, que vai muito além, né, de uma pregação. Que a pregação, ela tem que transbordar aquilo que já é eu e Deus. Então, e aí a gente aprende também que pregador que não lê a palavra, então é melhor esquecer, né? Como que vai prega ali aquilo que está em Deus, é chamado a pregar a palavra de Deus, não lê a Bíblia, então está muito errado, né? Então, acho que essa intimidade com a palavra de Deus é uma das fundamentais. Todas as outras vão nos ajudar. Se a gente pegar o texto, por exemplo, ele é meditação,
Da palavra de Deus. Se a gente for na confissão, ela só existe porque Jesus infundiu e está na palavra de Deus. Jejum, todos os pratos, tudo explicando o que é jejum. Está na palavra de Deus e assim por diante. Sim. E assim, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa alegre, né? E a pessoa cheia do Espírito Santo, aquela pessoa, como ela já disse, que tem intimidade com Deus, tem intimidade com a sua palavra, que tem essas práticas, né? Tanto de obras de misericórdia e todas as demais pela qual a Santa Igreja também nos pede. Só de você passar perto, você já sente uma diferença, né? Aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, às vezes um bom dia que ela te fala é capaz de transformar o seu dia, sabe? O que a pessoa fala, o que a pessoa vive. Às vezes você vê a pessoa de longe, você já sente uma felicidade só de ver a pessoa, né? Um abraço. Então, assim, então, quanto mais você busca estar com Deus, quanto mais você busca estar próximo dele, mais cheio do Espírito Santo a gente é. E outra coisa, pedir e recebereis. Não é o que Jesus nos ensina? Então, quanto mais a gente pede o Espírito Santo, né, para vir em nosso auxílio, para vir em nosso favor, para vir mover em nós, para vir fazer tudo em nós, conduzir, orientar o nosso dia, as nossas ações são diferentes. Né? E aí a gente sente cada vez mais aquela sede de estar com Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós estamos, mais cheios de Deus nós buscamos estar, né? Mais perto de Deus nós buscamos estar. Uma das coisas também que nos torna pessoas assim, cheias do Espírito Santo, a adoração. Eu falo que a adoração ali ao Santíssimo, você estar ali na presença do Senhor, você tirar um momento do seu dia para estar ali com o seu amado, é algo que transforma também, né? Transforma primeiramente a nós, né? Porque quando a gente vai diante do Senhor, escuta a voz dele e ele fala conosco, a gente recebe, né, aquela paz, aquele amor do nosso Pai, do nosso amado, a gente consegue transmitir isso para as pessoas. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo também, ela busca conhecimento, porque é o que a gente vai atrás, né? A gente quer conhecer cada vez mais a Deus. Então, o que potencializa ali a pessoa é isso, a busca pelo conhecimento de Deus. O que o Pentecostes nos ensina? Nossa, o que o Pentecostes nos ensina? Os apóstolos estavam ali presos de medo, né? E se cumpre neles a profecia de Joel, que diz que um dia o Espírito Santo vinha a todo ser vivente. E mais, aquilo que Jesus disse antes de ir, né? Antes de subir ao céu, de que desceria sobre eles o Espírito Santo e daria força e faria deles testemunhos, né? Por toda a Judeia. Então, acho que o Pentecostes nos ensina isso, a receber essa graça de Deus, perder as nossas forças, os nossos medos, as nossas fraquezas e nos inspira a ir a outros, né? Foi isso que aconteceu. Os apóstolos estavam com medo, trancados, veio o Espírito Santo, encheu eles de coragem e eles foram a todos os lugares, né? Para nós também, carismáticos, Pentecostes, ele não é um acontecimento do passado, que ficou lá atrás, há 2000 e poucos anos, que aconteceu com os apóstolos. Ele é aqui e agora, basta que eu diga, vem Espírito Santo, né? A Beata Helena Guerra falava isso, de que nada falta algo que diz o Espírito Santo vem. Então, se a experiência de Pentecostes não pode ficar, e para nós carismáticos não fica só numa liturgia de um domingo, uma vez ao ano. Ela se atualiza todos os dias quando eu acordo e digo, vem Espírito Santo. E de forma ainda mais profunda, toda semana no meu grupo de oração. Né? É ali que eu vivo a experiência mais profunda e atualizada hoje de Pentecostes. É ali, talvez no meu grupo de oração, que eu entro com medo, cabisbaixa, e é lá que eu recebo esse poder e tenho coragem para sair. Né? Eu acho que Pentecostes nos ensina justamente isso, né? Receber a graça de Deus, receber o Espírito Santo a todo e qualquer momento. E essa frase de que Pentecostes ele não é um acontecimento histórico, mas ele é aqui e agora. Basta que eu diga vem o Espírito Santo, ela
sempre, né? Porque o que é o Pentecostes? É justamente isso, a descida do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele não desceu só naquele dia, ele desce a todo momento. Basta que eu diga vem, né? A gente pode aprofundar isso depois, né? Mas essa abertura ao Espírito Santo que faz com que ele venha sobre nós, né? O que na verdade impede as pessoas de ter o Espírito Santo? Primeiramente o pecado. Se eu não quero abandonar o pecado, né? Como nós já dizemos, o pecado é o que entristece o Espírito Santo. Então, primeiro eu tenho que estar aberto a abandonar o pecado. Eu não estou dizendo aqui que não vamos mais pecar. Vamos. Isso daí nós somos pecadores. Enquanto vivermos aqui neste mundo, o pecado vai estar sempre batendo aí a portinha do nosso coração. Mas aí cabe a nós, né? Acolher o pecado ou dizer, por hoje não PHE. Na verdade, o PHE, por hoje não. Por hoje não. Pode ser que um dia a gente caia, mas pelo menos por hoje não. Por hoje não, né? Porque como que o Espírito Santo vai habitar num coração que não perdoa, né? Num coração que está cheio de inveja, num coração que está cheio de ódio, num coração que está cheio de raiva, num coração que não dá abertura para o Espírito Santo. Como que ele vai entrar ali? Né? Ele não invade. Então, o que impede a pessoa de ser cheia do Espírito Santo é ela mesma. Né? Eu mesma posso me privar de ser cheia do Espírito Santo. Eu acho que eu diria isso. Eu acho que a única coisa que impede o Espírito Santo sou eu mesma. Nem inicialmente o meu pecado, porque quantas vezes a gente estava na lama e Deus veio mesmo assim, né? Mas se eu não quero, se eu digo não, eu não quero o Espírito Santo, ele não vem, ele não invade, como ela disse. Deus ele não é mal educado, que ele vai entrando onde ele não é recebido. Não, eu acho que o que impede o Espírito Santo de vir sobre a gente é a gente mesmo, a gente não querer. Para a gente receber a graça do Espírito Santo, basta o quê? Que eu queira, que eu abra a minha boca e eu diga, vem. E ele vem, porque Deus sempre quer. Deus sempre quer a nossa vida para ele, Deus sempre quer nos salvar, ele sempre quer nos curar. E aí, a partir dele vindo, aí sim a gente vai abrindo mão dos pecados e assim por diante. Mas se eu já recebi uma vez, se eu conheço, né? E aí eu não quero abrir mão, dificulta, não impede, mas dificulta a sua presença. O que impede mesmo é a nossa vontade, na minha opinião, né? É a nossa vontade. O que a gente estava dizendo, né? Porque se eu não quero abrir mão de algo, o Espírito Santo vai me obrigar, né? Se eu não quero abrir mão de algo que eu vejo que está me atrapalhando com Deus, então, infelizmente, eu mesma vou estar impedindo, né? Como ela falou, não impede, mas acaba que se eu mesmo não quero, eu mesmo acabo ali colocando uma barreira entre eu e o Espírito Santo. Eu acho assim engraçado que Deus ele é tão bom, ele nos ama tanto, que existem pessoas que dizem que não quer e ele ainda insiste. Eu fui uma pessoa dessa. Nossa! Quantas vezes eu disse, não quero mais. Ano passado eu vivi um momento muito difícil da minha vida, em que eu tive uma doença psicológica chamada síndrome de burnout, e que eu precisei tomar medicação, precisei ficar internada, aconteceram tantas coisas. E teve uma vez que eu disse, eu não quero mais. E Deus mesmo assim insistiu na minha vida. E ainda bem. Aonde que eu estaria? Gente, talvez eu tivesse morta hoje. Né? Talvez eu tivesse tirado a minha própria vida. E é engraçado. Deus ele não invade, mas ele insiste. Ele insiste, ele vai buscar quantas vezes for necessário. Ele vai buscar até que uma hora a gente se rende. Não tem como. É interessante porque a Carla falou mesmo, tem vezes que a gente até diz mesmo para o Senhor assim, não quero mais.
eu não aguento mais, eu cheguei, né, no meu limite, né? E a gente costuma dizer até assim, mas Senhor, tem pessoa ali que é melhor do que eu, tem pessoa ali que faz isso, mas o Senhor insiste na gente, e é como ela falou, amém, que bom, e ótimo que Ele insistiu, porque senão onde nós estaríamos, né? Aonde estaríamos? O que estaríamos fazendo? Nós estaríamos com certeza longe de Deus, entendeu? Com certeza não vou dizer sem a presença, porque a gente recebe esse Espírito Santo no batismo e confirmamos ele no crisma, mas a gente acaba aqui abafando ele dentro de nós, a gente não dá a ele a liberdade dele agir, né? E quando nós fazemos isso, os únicos prejudicados somos nós mesmos. Somos nós mesmos, que sem o Espírito Santo, como Jesus mesmo nos diz, sem mim nada podeis fazer. Então engana-se quem pensa que viver uma vida longe de Deus, longe, né, da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, engana-se quem acha que vive bem, que está fazendo o melhor, que é a melhor escolha, né? Então, eu acho que, é uma certeza, o maior erro nosso, mas nós somos seres humanos, nós vamos errar, é a gente falar não para Deus. Há uma vontade que Ele quer para nós, Ele sabe o que é melhor, né? Não somos nós que determinamos o que é melhor para nós, e sim Deus. Ele apenas vem e aperfeiçoa tudo aquilo que Ele vê que nós queremos. Por exemplo, a gente faz uma escolha, às vezes, por casar. Então, se a gente quer viver bem no matrimônio, então o Espírito Santo vai vir aperfeiçoar cada passo que vai nos levar ao matrimônio, para viver bem o nosso casamento, né, a nossa vida e tal. Mas é tudo por Ele e com Ele. Fora dele, esquece, nós nos perdemos. O matrimônio é algo bom, mas sem o Espírito Santo ali para nos conduzir, né? A vida consagrada também a Deus é algo maravilhoso, mas sem o Espírito Santo, né, você não vai muito longe. Então, em tudo na nossa vida precisamos do Espírito Santo. Vou passar outra pergunta, porque a nova era onde o Espírito Santo não habita. Praticamente você já falou quase tudo, então vamos passar para outra. Vemos que na Igreja Católica muitas pessoas não têm muito conhecimento sobre o Espírito Santo. De fato, é a ICC que trabalha mais sobre o assunto. Então, já pensaram de qual forma a ICC levaria esse conhecimento para fiéis da igreja que não conhecem sobre o assunto? Já tem, né? Eu acho que esse ponto de que os católicos não conhecem o Espírito Santo é um ponto polêmico. Não, eu falo de modo geral, a maioria, assim, não sabe. Não, é assim, eu acho que vamos colocar de uma forma mais fácil de compreensão. Não é que os católicos elas não conhecem o Espírito Santo, né? É que cada, vamos dizer, movimento e pastoral, né? Cada ministério enganjado da igreja tem uma forma, né, de abranger, né, essa parte da espiritualidade com o Espírito Santo, né? Porque, por exemplo, no batismo você conhece o Espírito Santo, então a pastoral ali que está responsável pelo batismo, eles conhecem o Espírito Santo. Crisma, a mesma coisa. Todos os movimentos de ministérios enganjados dentro da Igreja Católica não tem como estar enganjado ali se não conhecer o Espírito Santo. Porém, a gente pode dizer assim, na renovação carismática, nós aprofundamos esse conhecimento no Espírito Santo de uma forma diferenciada. É o mesmo Espírito Santo que age em tudo, né? A diversidade de dons. Então, esse Espírito Santo, ele vai agir de diversas formas, né? Às vezes, nós, renovação carismática, trabalhamos o Espírito Santo de uma forma diferente daqueles que trabalham da pastoral do batismo, diferente da pastoral do crisma, né? Diferente da liturgia, mas é o mesmo Espírito Santo. Entende? É o mesmo, só que porque o Espírito Santo ele é brandura, que mais? Ele é doçura, temperança. O Espírito Santo ele pode mover como na renovação carismática, gritando e cantando, e também ele pode ser suave, como nos outros movimentos, né? Eu digo assim, eu também participo de outras pastorais e eu vejo também ali a ação do Espírito Santo neles. E às vezes eles conhecem o Espírito Santo de uma forma que eu não conhecia. E ali a gente vai aprendendo tudo de forma conjunta,
né? De um lado a gente aprende a docilidade, do outro lado a gente aprende a brandura, do outro lado a temperança, de um lado a sabedoria, do outro lado a ciência. Tem pessoas que falam sobre o Espírito Santo de uma forma catequética muito bonita, que eu, por exemplo, não consigo passar, né? De uma forma catequética. Mas conhecer o Espírito Santo, todos conhecem. Isso daí é algo que todos conhecem. Agora, vamos dizer assim também, aprofundar nesse conhecimento, já aí é onde entra a diferença. Ou viver uma experiência diferente. Eu acho que seria isso. A renovação, ela entrega para a igreja uma experiência com o Espírito Santo diferente. E aí você perguntou de que forma, né? A renovação já faz diversas formas. Uma, por exemplo, é o seminário de vida no Espírito Santo. É uma experiência profundíssima. Maravilhoso. Quem faz? Essa que vai ter no São José. Isso. Que vai ter no Conhecer e reconhecer. Isso mesmo. O seminário de vida no Espírito Santo é esses encontros de 9 semanas que vai ter agora no São José, que nos levam a um profundo conhecimento maior de nós mesmos com o Espírito Santo. Mas o grupo de oração que acontece toda semana, né? A gente não precisa de um evento como o seminário, por exemplo. Mas toda semana no grupo de oração você vive essa experiência. Também tem várias outras ações que a renovação faz, né? Como os encontros de carnaval, encontros para jovens, encontros de cura e libertação, né? Eu mesmo, por exemplo, vim morar para cá, para Boa Esperança, a partir de uma onda de evangelização chamada Jesus na Amazônia, ou Jesus nas Praças. Na Amazônia, lá na minha cidade. Jesus nas Praças, né? Onde jovens ali envolvidos por essa experiência com o Espírito Santo vão falar do amor de Deus para outras pessoas. Então, há diversas maneiras de tornar o Espírito Santo conhecido, né? E eu acho que a renovação ela faz dessa forma, né? Através dos encontros querigmáticos, né? Para a juventude, por exemplo, tem o ROG, que é o encontro de oração carismático querigmático. Eu acho que é assim que fala, não sei muito bem. Tem várias dessas experiências que a renovação já faz, né? Mas se não tem um evento desse, você é convidado a participar do nosso grupo de oração, né? Aqui na Paróquia Santa Rita nós temos 2. O Vida Nova, às terças-feiras, a partir das quartas, a partir das 19 horas, e o Magnífica na quinta, a partir também das 19 horas, né? Então, semanalmente a gente pode viver essa experiência dentro de um grupo de oração que para nós carismáticos é a fonte, né? É o lugar. Sim, e outra, conhecer o Espírito Santo também vai muito de nós, independente de onde nós estejamos. Seja na renovação, seja em outro movimento, em outra pastoral, tudo depende muito de nós. Aliás, todo o conhecimento depende de nós, né? Você não vai tocar bem se você não conhecer esse instrumento, certo? Eu não vou cantar bem se eu não conhecer o tom da minha voz, até onde eu vou. Então, tipo assim, todo conhecimento também vai muito da nossa busca, nosso tesão buscar. Porque se você vai no grupo de oração, você vai lá hoje, sente uma experiência tal, sai de lá transbordante. Mas se você não levar isso durante a sua semana, durante os seus dias, até no próximo encontro se perdeu. Porque nós temos essa tendência. Se a gente não buscar cada vez mais aprofundar, se perde. Se eu vou à Santa Missa, se eu ouço toda aquela liturgia, se eu não busco durante a semana colocar em prática e dar continuidade naquela liturgia, eu vou me perder naquilo que eu ouvi. Então, todo conhecimento, isso também parte muito de nós. É nós que temos que, como ela falou, se eu quero ser, por exemplo, uma pregadora da Palavra de Deus, mas sem vir buscar aqui, sem ler, sem conhecer, sem me aprofundar, eu vou me perder, eu não vou conseguir. A mesma coisa é a questão assim, do Espírito Santo. Eu conhecer, porque dá uma diferença em eu chegar aqui e falar para vocês, olha, eu conheço a Manu, mas se eu não convivo com ela, entendeu? Eu não a conheço totalmente. Então a gente precisa ter a convivência com o Espírito Santo também para poder conhecê-lo, né? Então é essa a diferença também. Só reformular aqui, nós não generalizando, né? Todos católicos, muitos que eu vejo não conhecem, certo? Então, só para reformular. Queria agradecer a
de vocês, né? A Sueli e a Manu, né? São da RCC, mas RCC é um movimento muito lindo, né? Que Deus abençoe vocês na missão de vocês. Muito obrigado pelo convite, certo? Curte, comente e compartilhe.